Queria agradecer a presença de todos aqui. Acho que uma quarta-feira aí, todo mundo está aí, acho que é bem interessante. Bom, me chamo Gustavo, eu sou sócio e cofundador do Digital Innovation One, que é uma plataforma focada em carreiras digitais. A gente era Academia PME, pivotamos há uns 2, 3 meses, o que é comum no mundo de startup, acho que o Rafa vai falar sobre isso. E agora a gente está lançando uma plataforma focada em carreiras digitais, principalmente em desenvolvimento de software, marketing digital e essas outras carreiras aí que o mercado não está preparado. Então, se alguém quiser, nosso aplicativo vai estar fazendo download. Se achar um bug, pode me chamar no Slack, por favor, antes de reclamar. Bom, vou falar um pouco sobre React Native. Vou falar justamente por conta dessa experiência que a gente teve, que a gente usou o React Native para desenvolver 2 aplicativos aqui dentro da Global Labs. A gente desenvolveu o Digital Innovation e o School, que é de patinete elétrico lá em São Paulo. E isso faz 6, 7 meses mais ou menos que aí a gente está utilizando mais fielmente neles. Né? Só para saber, alguém já viu alguma coisa sobre o React Native aqui? Sobre React? Tá. Então, eu só vou dar um disclaimer e o cenário para todo mundo entender. Primeiro, isso daqui é uma opinião muito minha. Eu gosto muito de fazer apresentações falando umas coisas que eu aprendi. Eu dou um overview ali sobre o que é, o que eu vi e aprendi. E eu gosto de dar muitas dicas porque eu sofri bastante, justamente porque eu venho de back-end. A última vez que eu mexi com desenvolvimento mobile foi em 2012, no Android 2.2. Então, há 7, 8 meses atrás eu voltei a desenvolver aplicativos mobile. E eu venho de back-end, então eu trabalhava muito com PHP e Python. E aí eu fui para o JavaScript, onde também minha experiência se limitava a jQuery. E aí eu acabei falando assim, olhando para o cenário, não sei se todo mundo aqui conhece, mas desenvolvimento de aplicativos praticamente se resume a isso, que é nativo para quando você desenvolver para iPhone, que é o Objective-C ou Swift, quando vai desenvolver para Android, Java ou Kotlin, e aí tem os híbridos, que eu acho que a maioria do pessoal conhece como o Ionic, que ele vem trazendo aí. Eu não falo que o Native é um híbrido, por conta que eu gosto de uma outra filosofia de uns outros artigos que eu li sobre ele, por conta que, na realidade, ele é um framework de UI, né? Aí, se eu tiver errado, alguém quiser, por favor, também pode levantar e me corrigir. Mas aí, a diferença que vem, praticamente é isso, né? Os nativos, eles ganham muito em performance, justamente por conta que ele pega a funcionalidade e já vai integrada direto com o aparelho, então a integração dele é realmente direta com o hardware, então você consegue fazer N coisas, só que você tem que desenvolver um aplicativo para 2 plataformas, tem que saber no mínimo 2 linguagens, o dobro de tempo que você está desenvolvendo, e mais equipes, tem coisas novas, e fora que para desenvolver para iOS você precisa de Mac. Então, tipo assim, pensando num custo operacional, se você for desenvolver alguma coisa, já começa que você precisa de um desenvolvedor com Mac, que aí ele consegue fazer sozinho os 2 aplicativos, mas tem que ter o dobro de tempo, né? Principalmente para estar desenvolvendo as 2 plataformas. Aí tem a parte do híbrido. Eu classifico o híbrido justamente por conta dessa fisionomia, que é mais ou menos a que o Ionic, na época que eu estudei, e fui ver mais sobre, para dar uma atualizada como ele vai. Ele vem uma camada de WebView, que nada mais é do que um browser ali por trás, para estar interpretando e fazendo essa comunicação direta com o aparelho. Então aí você acaba tendo algumas pessoas, nem tanto, mas dependendo do aplicativo você ainda tem a sensação de que aquilo é um site, entendeu? Que não é alguma coisa tão nativa. E era uma sensação que a gente não queria trazer a princípio. A gente queria trazer alguma coisa mais próxima do real. E foi aí que a gente viu o React Native. Quando eu comecei a ver, cara, não tinha noção nenhuma de React, entendeu? Assim, JavaScript, acho que eu sabia lá a parte de jQuery e mais ou menos eu tinha mexido com Node, mas não tinha nenhuma chegada a mexer com uma coisa tão perto ali. Então, isso foi uma das primeiras
dificuldades que eu tive ali. Somente não foi com a lib e com nada, foi com JavaScript. Justamente pela minha defasagem. Tinha trabalhado sempre com parte de back-end. E aí eu gosto de falar o que ele não é. Ele não é uma web view. Então ele não tem essa camada entre uma aplicação web para se comunicar com o aparelho. Ele não é 100% nativo. Aí tem até uma música, né? 99% nativo, mas aquele 1% dele é VM. Que na realidade, ele é uma interpretação mais ou menos isso. Ele é uma coisa que eu gosto de pensar que ele é meio nativo e híbrido. Por que isso? Por conta que quando você vai fazer essa comunicação, a tela, ela é nativa. Entendeu? Ele é um framework de UI. Então você vai escrever a tela. Só que a comunicação entre a tela e o aparelho, ou as funcionalidades que vai fazer, um request, qualquer outra coisa que você vai fazer, é uma VM que roda o core ali do JavaScript. Então, meio que você ganha em performance porque você não tem aquela sensação de que é um site ou nada. Você sente que é uma coisa um pouco mais fluida. Que acaba valendo a pena, entendeu? Justamente por conta dessa usabilidade que você vai entregar para o seu usuário, principalmente essa sensação que o usuário vai ter. Então, o que ele é? Como eu falei, ele é um framework de UI. Ele é levado em cima de componentes. Isso eu acho que vem muito mais da parte de React, né? Que o Native veio depois do JS. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas, então, tipo assim, já foi pensado na parte de componentes, de trazer. Tem uma filosofia que é muito do Facebook, né? Que é aprenda uma vez e usem sempre, né? Que é justamente isso que ele vem trazendo. Quando você entende como que é o React Native, na verdade você entende o que é o React. Você só faz um deparo ali pequeno, mas você consegue, de certa forma, depois ir para a web sem ter aquela curva de aprendizado muito grande. E na realidade foi isso que aconteceu. Porque após a gente desenvolver o aplicativo, a gente tem que fazer uma aplicação web. Consequentemente, a gente já tem toda a API pronta. A gente foi para uma SPA e, consequentemente, em vez de utilizar Angular ou Vue, a gente usou React.js. E a curva de aprendizado foi muito baixa. Justamente por conta que a gente já tinha aprendido o Native. E eu percebi isso, que a maioria do pessoal faz o contrário, né? Tem o React.js, vem da web e depois vai para o Native. Eu fiz o oposto. Eu vi o Native, entendi, ainda tenho que entender algumas coisas, confesso. Mas aí depois eu fui para o web e não tive tanta dificuldade. Então aí acabou que fluiu muito mais fácil. E uma das partes que ele vem de componentes é justamente isso. Quem que é de web sabe div e tudo mais. E quando você vai para o native, você só faz um deparo, né? Onde tudo que você usaria div para desenvolver uma tela em web, você vai usar view. Onde tudo que você usaria de spam é text. Onde tudo que você usaria de lista e tal é list view. E onde tudo é de image, né, de imagem, é image. Fica mais ou menos assim. Não é uma coisa tão absurda. É claro que aqui eu só estou mostrando a parte de tag, né? Não tem uma que todo mundo reclama que mistura com JavaScript e tudo mais. Mas, tipo, a grosso modo, eu só tive que entender que eu tive que usar outras tags de desenvolver uma tela comum do que eu desenvolvia na web, outras coisas. Então, depois você entende um pouco mais isso, você começa a ver que é um pouco mais fluido, de você entender como funciona. Isso daqui é só para vocês entenderem o ciclo. Eu confesso que, tipo assim, eu entendo alguns métodos justamente para dizer onde eu tenho que colocar determinada ação. Vou fazer alguma requisição ou alguma coisa antes de montar o componente, que é a tela. Ou depois que montar, eu quero que volte aquilo. Um exemplo é, entrou nessa tela, eu quero que você trava a rotação do celular. Entendeu? Então, assim como o React, ele tem vários métodos que eles são executados na inicialização, na montagem, na atualização, ou quando é desmontado o componente. O componente é meio que morto, pode-se dizer. Então, é uma imagem que eu peguei na internet, não sei se também está atualizada, mas ela ilustra bem que você pode ter vários
métodos sendo executados antes ou depois da sua aplicação. Então você pode utilizar bem tranquilo isso daí. Só estou dando um overview, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, levantar, perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu parar depois, fica melhor para ver. Aqui a gente tem um exemplo de código. Você pode ver que aqui começa, acho que havia uma galera que reclama bastante, quando você começa a misturar tags com JavaScript. E na realidade você começa a entender, tipo assim, como eu não tinha acompanhado a evolução do JavaScript e tudo mais, você começa a ter umas dificuldades justamente em entender como que funciona. Mas aí depois você entende que, é classe, beleza. Só que aí não chegou a parte do spread operator e tudo mais que se vem, run function, então aí você não reclama tanto. Mas aqui você consegue ver que tipo, isso é um retorno de um hello world. Então você monta uma classe, ela sempre tem que estender o de component, que é do React, e ali sempre tem que ter um método render, que é o que vai retornar. Esse é o método que sempre vai retornar ao final. Então, tipo assim, ele vai renderizar isso daqui. Então, se você traduzir isso aí, você olhar, não difere muito do que a gente vê na parte de web, né? A única diferença é que tem uma tag a mais aqui, que na verdade deixa de ser um spam nosso lá da parte de web. Isso mais ou menos vai ficar assim no vídeo do celular. Aí vem a parte de estilização. Eles trouxeram muito, que é engraçado que é muito parecido também com o CSS. Praticamente, não é 100%, mas tudo que se tem, você pode fazer com CSS, você consegue fazer aqui. A diferença é que você tira o hífen e faz em cruel case. Então, background color e tudo mais. É claro, é um objeto JavaScript, você precisa passar lá de um componente, e você passa ele como se fosse uma propriedade dentro da tag aqui, e ele pega e ele customiza da forma que você quer. Ele usa Flexbox, então é outra coisa aí. Nunca fui um fã muito de CSS, sempre apanhei aí. Eu vou começar a mexer no CSS e cago mais do que já estava antes. Aí então acabou que eu tive que aprender um pouco mais de Flexbox, principalmente por conta de você vai mexer com a grid, né, de alinhamento e tudo mais, você acaba esbarrando nisso. Aí o Stack Overflow que salva a gente sempre. Mas eu não achei tão difícil essa parte de customização. Se sabe um pouco de CSS aí, consegue fazer alguma coisa tranquila. Só tem essa noção um pouco de web e sabendo fazer esse deparo. A parte de dados, que aí é onde começa a ficar um pouco mais interessante. A grosso modo, tipo assim, você consegue trabalhar com dados com props state, e aí todo mundo acaba vendo sobre Redux. Só que nem sempre você necessita de Redux para fazer um web, mas muitas vezes você vai ver exemplo, todo mundo fala de Redux. Por isso que tem uma asterisco aqui. É um conceito, tipo assim, novamente, falei, quando eu caí nesse negócio, a gente foi fazer uma POC, aí a gente foi lá, assim, fazer uma POC só preciso mostrar para o cliente para ver se tem validade. A gente achou lá um código na parte do Code Canyon, comprou. Quando caí nessa parte de Redux aqui, cara, eu lembro que eu buildava o app ficava às vezes trocando de imagem, eu não sabia por quê. Aí eu vi que tinha uns assim que é o await e também tinha a parte de ficar mudando o Redux sempre. Aí me fudi. Mas vale a pena um ponto de atenção, principalmente quando você vai mexer com a parte de integração ou mexer com uma massa um pouco maior de dados, você vai acabar esbarrando no Redux. Mas a ideia principalmente é você usar a parte de props, propriedades, componentes, para você estar passando dados para dentro dele. E de state, você ter um estado de dados interno dentro do componente. Tem uns exemplos aqui. Isso daqui é um exemplo de props. Então, por exemplo, como é componente, eu consigo criar uma classe e utilizar essa classe como se fosse uma tag. Aí tudo que eu passo aqui para dentro dela, eu posso acessar a partir do atributo props. Então, eu passei name aqui, automaticamente a classe ali vai ter o props.name.
Esses exemplos eu tirei tudo do site da Doc. Então você consegue ver até rodando lá e tal. Então conforme você pode ver, ele concatena o valor e retorna. Então esse é um dos grandes benefícios de você trabalhar com parte de componentes, né? Cria uma coisa só, posso utilizar ele várias vezes. Aí, através da variação que eu passo de atributos aqui, ele acaba variando ali a partir de propriedades. Essa é uma forma de você passar os dados para dentro do componente. E lembra sempre, todos estão estendendo o component e todos têm um método render para estar retornando sempre o que tem que ser printado. Isso é uma das coisas que quase que é verídico, senão não funciona. Além disso, você trabalha em cima do estado. Você pode ver que é só JavaScript, né? Cara, não muda muita coisa. Isso é uma coisa que eu achei legal do React. Que, cara, eu tive uma experiência também antiga com o Angular, mas era o Angular, acho que antes dessa mudança de nome que ele tem aí. É o Angular 1. Foi bem no início, cara. Eu lembro que eu tive que colocar jQuery para arrumar uns bugs. Aí eu desisti. É uma coisa que eu gostei dele, é principalmente essa parte, cara, só JavaScript. Eu não tive que mexer com controller, que tem do Angular e outras coisas a mais. Então aí, aqui foi o mesmo cenário. Eu estou passando aqui utilizando a parte de props para passar o texto. Só que eu estou fazendo uma variação de 1 em 1 segundo de mostrar ou não o elemento. Então aí tem um set interval. Aí aqui que começa o meu problema, né? Quando eu comecei daqui, eu não sabia que era uma run function, entendeu? Para passar parâmetro. Aí eu comecei a tropeçar em JavaScript, cara. Então o problema maior sempre vai ser JavaScript. Se tiver dúvida, cara, porque você não sabe JavaScript, legal. Eu ainda não sei, mas eu me viro. Então, tipo assim, se uma coisa, antes de você começar qualquer coisa, tenta entender JavaScript. Entender o que é objeto, entender o que é um objeto de JavaScript, para depois tentar entender um pouco mais do framework e assim por diante. Então ali, tipo assim, você criou um componente a partir desse, passou a parte de propriedades, tem construtor e tudo mais, né? E a partir daqui, você fica alterando um estado do componente. O que é o estado do componente? Você tem um conjunto de dados ali dentro desse componente que só existe ali, que no caso aqui é o atributo showText. E de 1 em 1 minuto, você evolui esse dado. Então você pega e seta o estado dele, deixando ele negando o valor que ele estava anterior. Então cada 1 segundo ele aparece e some, aparece e some. Eu acho que eu coloquei até aqui na doc. Acho que é legal ver. É mais ou menos isso que faz. Houve uma mudança, eu acho, aqui do código, mas é a mesma implementação. Então, tipo assim, de 1 em 1 segundo ele some e aparece a partir do estado do componente. Então, é isso que acontece. Tem vários exemplos na doc, se alguém quiser depois ver e tal, você vai entendendo. Então, você consegue, acho que alterar aqui e ele altera lá também. Então, dá pra você fazer uma coisa bem dinâmica, legal. Aí vem a parte do Redux. Cara, o Redux, por mais simples que seja, eu confesso que eu me atrapalhei um pouco, justamente por conta que eu acho que eu não tentei entender o simples dele e já fui querer mexer já direto com alguma coisa já rodando. Depois você tenta entender o simples dele, e nada mais é do que isso, né? Uma ação que faz algo, que depois passa isso daí para ser evoluído dentro de um estado, e o componente que está sempre ouvindo aquele estado, ele pega aquilo e altera o valor. Eu gosto até de falar, tipo assim, como analogia. Cara, o estado é como se fosse um grande lago, tem todas as suas informações ali. Nada mais é do que o componente ali, que são as telas, por exemplo. Ela só está ali dentro daquele lago, absorvendo os dados e vendo o que está vindo ali. E a única maneira de você colocar algo dentro desse dado é através de você disparar uma ação, e essa ação que vai mandar evoluir aquilo lá. Não sei se é meio confuso,
isso daí, mas eu acho que vale a pena dar um grande overview e tentar entender. Mas, novamente, cara, você vai precisar disso daqui quando sua aplicação estiver melhor, depois que você entendeu muito o conceito de componentes, ou mesmo até de JavaScript aí, que eu acho que vale a pena. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Cara, o processo de instalação está tudo na doc, só coloquei aqui só para dar um overview. E principalmente nisso daqui, cara, a parte de instalação, tanto para Android quanto para iOS, acaba levando um pouco mais de tempo, porque você tem que baixar todo esse SDK. Ainda no Xcode, você baixar aqui o Xcode, ele vai. O problema é na hora de buildar isso daí. A buildar para iOS sempre às vezes dá um problema, ainda mais se você tiver alguma link terceira, externa. Às vezes você pega mexendo ali no Object-C ou Swift só para arrumar o problema dali. E aí, tipo, todo o processo de instalação está na documentação, é super tranquilo, você consegue rodar sem problema algum. Aí chega uma parte que eu gosto bastante, que são as dicas que eu tive. Essa foi principalmente a parte de entende JavaScript, cara. Se você não entender JavaScript, cara, você vai boiar de uma forma monstruosa, entendeu? Então, tipo assim, se você não entender o básico, não cai nisso daqui, porque isso daqui você vai achar que tudo é problema do framework, que o framework que acaba acontecendo que é errado, você vai achar que na verdade você está tropeçando em JavaScript. Além disso, não sei se alguém não sabe o que é o ngrok? Não? O ngrok acontece o quê? Quando você vai desenvolver algum aplicativo, pensa só, você muitas vezes você não está na mesma rede do computador, não é igual você entrar no browser, dar um F5 lá, um Command R e ver o negócio executando. Muitas vezes a API está local na sua máquina, você precisa que o aplicativo bate nessa API, só que às vezes você tem que fazer uma gambiarra tremenda de montar a mesma rede, ou mesmo você consegue ter só um endpoint na internet que faz isso, e o ngrok faz exatamente isso. Por exemplo, tem um problema aqui. Você instala o ngrok na sua máquina, você dá um comando lá, ngrok, http, por exemplo, 8000. Foi esse comando. Quem entrar nesses endpoints aqui, esses dois endpoints, pegar um HTTPS e um HTTP, acaba batendo automaticamente na minha máquina na porta 8000. Então é uma forma de que eu exponho minha aplicação, minha API local, e eu consigo receber requests do meu aplicativo direto aqui para testar. Então uma forma, ele faz um túnel de comunicação entre você com um endpoint aí da internet sem problema algum. É legal não só para aplicativo, mas eu já vi o uso dele, eu utilizei bastante para retorno de pagamento. Você vai mexer às vezes com integração de pagamento. Você faz o request para processar, depois você quer ser avisado. Só você quer ser avisado na sua máquina para ver se seu código está funcionando. Em vez de você subir e tudo mais, você coloca lá o endpoint do ngrok, vai bater aqui e vai funcionar. Então aí você consegue ter todo esse mapeamento e tal. E legal dele, isso é uma coisa também que eu já usei ele, mas não sabia, é que ele tem essa interface aqui. Por exemplo, quando você sobe ele, você ganha uma porta 40-40, você ganha isso daí. Mas ele consegue te mostrar todos os requests que foi feito e tal. Inclusive, você consegue mandar ele fazer um replay, né? De uma maneira que ele tenta fazer o request novamente. Então, o aplicativo fez o primeiro request, deu erro, aí só dando um replay no request até corrigir, depois sobe o aplicativo de novo. Aí, como vocês já viram, Firebase. A Firebase, ele tem N aplicações. Para a parte de React Native, tem tem uma integração muito boa já feita. Uma coisa que eu gosto muito, cara, é que você vai mexer com o aplicativo, você pensa principalmente em push. E o Firebase já vem uma integração para ambas as plataformas, iOS e Android, sem problema nenhum. Então você não precisa integrar direto com o Google, nem direto com a Apple, e fazer um sistema de comunicação. Você integra só com ele e ele distribui para os aplicativos. Além de ter outras coisas, né? A parte de autenticação, banco de dados, parte de analytics, ele também tem um produto de crash.
Então, se o aplicativo crashou, ele consegue te mostrar o log igual sempre, por exemplo, que é bem legal. Então, tem várias coisas no Firebase que você consegue utilizar no seu aplicativo. Essas duas ferramentas não é só no React Native, mas você pode utilizar no resto da sua vida aí, tanto web quanto qualquer outro alternativo e tudo mais. Vale a pena, às vezes, quem não conhece, dar uma observada maior. Aí, como eu falei, cara, eu venho de back-end, eu precisava de alguma coisa pronta para mim. Quando eu caí muito nesse Native Basic, nada mais é do que o bootstrap aí do React Native. Tem toda a parte de componentes prontas lá que você precisa, às vezes até estilizado, é bem legal. Para inicialmente se fazer, sei lá, uma POC, mesmo desenvolver alguma coisa, tem umas coisas bem legais aí. Eu não sou totalmente front-end, eu só me viro, então para mim, às vezes tinha muita dor de cabeça que eu teria. E vem que a parte de instalação de libs. Acontece muito que você vai mexer com uma autenticação no Facebook, qualquer outro tipo de coisa, você precisa instalar libs externas. O que você acha tranquilo, você dá lá React Native, Facebook, login, você acha. Só que quando você vai instalar esse negócio aqui, cara, não é só você dar um npm install e um yarn add lá da vida. Muitas vezes, você se pega mexendo na integração dele. Então, tipo assim, cara, vou dar um exemplo que aconteceu. A gente instalou a lib de login do Facebook e depois a gente precisou retirar ela. Cara, para mim retirar aquele negócio que eu mexi em código Objective-C, eu nunca vi aquela porra. Então, tipo assim, você vai instalar, cara, tudo simples na documentação, só que você vai buildar para a Apple, 80% de chance de dar pau no primeiro build, aí você tem que mexer lá e tentar fazer o negócio funcionar, que acaba sendo uma dor de cabeça. Então, a instalação nem sempre é simples, cria uma branch nova, faz ela ali, se der ruim você joga ela fora e volta. Então, essa é uma dor de cabeça que você evita muito. E, cara, Apple, isso não só para React Native, mas tudo que é aplicativo. Eu não sei se alguém já teve experiência de subir alguma coisa na Apple, mas o que você retorna de feedback deles, tipo assim, é absurdo. Eles negaram nosso aplicativo porque nosso aplicativo obrigava o cara a criar uma conta. Isso foi uma das negadas que a gente teve na school. Então, tipo assim, o cara vai alugar um patinete, eles queriam que a gente não deixasse o cara criar uma conta para saber quem está alugando o patinete. Aí você tem que fazer o quê? Responde para ele que você está alugando um patinete, que isso é obrigatório você saber quem que é a pessoa, responsável, tem seguro de vida, não sei o que lá e tal. Você escreve uma bíblia, submete novamente para eles, aí entra na fila dele de 2 dias de novo. E aí vai. Cara, você começa a submeter as coisas para a Apple, cara, leva, sei lá, 10 dias para você ter o primeiro aprovação deles. Então, se você nunca fez aplicativo, se for fazer aplicativo, passar uma estimativa, coloca 20 dias no mínimo, só para a Apple ser aprovado. Depois que o aplicativo está pronto, você vai ter que voltar, mudar texto. A última feature que a gente fez no Digital Innovation, eles pediram, cara, beleza, entendi. Você quer ter o cadastro do cara, só que eu quero uma forma do cara navegar no seu aplicativo sem criar conta. Em um dia e meio a gente teve que implementar isso para subir isso. Entendeu? Então aí, ele muda muitas vezes o modelo de negócio. A forma que você pensa em usabilidade do aplicativo, por conta da Apple, você vai mudar inteiro. Isso é muito provável. Uma coisa que é legal também, que eu não coloquei aqui, mas é o pessoal falando sobre o framework, principalmente para entrega de aplicativo para teste. O que acontece é que a Apple, ela é bem restrita, você não consegue fazer igual o Android, gerou o APK, passou para o amigo, instalou, ele testa e vai. Não. Tem toda uma restrição do que pode ser instalado. Não sei se faz jailbreak aqui da vida aí. Então o pessoal usa o framework para fazer essas entregas para teste. Só que, cara, a evolução foi tanta de test fly da Apple que eu não recomendo utilizar o framework. Eu recomendo, às vezes, você cria conta na Apple, você tem que pagar o valor, lá que pode ser, acho que é $100 ou 300, não lembro, é anual. E aí depois você consegue cadastrar os usuários que podem testar o seu aplicativo a partir do e-mail deles, do Apple ID. Então, cara, é muito simples isso, vale muito a pena vocês fazerem isso e não ir para o framework. Da mesma forma que o Google também consegue fazer isso. Você cadastra lá os betas, testers, e eles recebem as primeiras
versão que você quer para testar. Justamente para você não ter que ficar, cara, no Fabric, só para vocês terem ideia. Alguém já mexeu com o Fabric aqui? No Apple, cara, você tem que mandar um link para um cara, esse cara tem que entrar no link, você tem que pegar um ID, colocar esse ID num arquivo de configuração, buildar um aplicativo e subir no Fabric. Aí seu amigo quer, libera para o meu amigo aí testar, você tem que buildar de novo. Entendeu? Então, aí com o Apple, cara, você subiu lá o IPA, né, que é a extensão dele, só cadastra o Apple ID do cara, o cara só baixa o aplicativo TestFly e ele recebe sem problema nenhum, sem precisar buildar de novo e tudo mais. Então vale muito a pena, se vocês quiserem testar e tudo mais. Cara, só para... Essa é uma frase que eu achei também em algum outro artigo, que tem nos créditos lá no slide, que o cara falou que o React Native não é JS rodando em uma VM e controla a UI nativa. Então tudo aquilo que você viu de tag de view é justamente para depois fazer um wrapper para o Android e para o iOS para a tela ficar nativa. Isso ganha uma fluidez muito gigante, eu acho que vale muito a pena. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar, foi bem um overview, foi muito mais a experiência que eu tive. É claro, quem tem uma experiência um pouco maior com JavaScript, acho que consegue navegar bem melhor, mas quem não tem, cara, eu acho que a principal dica que eu dou é comece. Porque não adianta nada, você só estudar, quando você vai colocar, aí você vai ver, você ficar nervoso porque, aí a Apple negou seu aplicativo, porque na descrição do seu aplicativo você não colocou que precisava de alguma coisa. Então essas dores aí, também de lead e tal, acho que vale a pena só começando. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade aí para saber, aí fico à disposição. O Android não é tão rígido que esse negócio com os beta-tests, se builda... Não, o Android você pode buildar, subir em 30 minutos, todo mundo do mundo inteiro está baixando e instalando o negócio. É incrível. Você falou do teste flies da Apple, né, em comparação com o Fabric. Eu lembro que na época que eu usei, o bom do Fabric era uma desgraça, né, colocar nele para testar, mas o bom do Fabric era aquele, você conseguia recuperar os logs tipo, de erro, coisa do tipo que a pessoa fez. O teste fly consegue também? Você consegue um pouco, mas na realidade é bem, cara, quando você vai usar alguma coisa aí que é uma parte que é JavaScript, então, tipo, quando vai buildar que vai gerar a tela, então os logs de erro que você vê é tudo o nome randômico que veio do build. Então aí o que vale a pena é você justamente instalar o Firebase e ativar o crash list do Firebase. Isso, você consegue pegar. Mas o Fabric tem isso. Na verdade o Google comprou o Fabric. O Fabric até o final do ano vai ser desligado. Então já vai direto Firebase. Que todo mundo que começou está sendo migrado para Firebase. A gente começou com... A gente usava essa parte de log do Fabric. Aí a gente logou uma vez, estava um botão, migre para o Firebase. Eu cliquei, ele migrou tudo para o Firebase, eu só vejo no Firebase. No Firebase você vê Analytics, então quantos usuários estão lá com o seu app aberto, quantos baixaram, quantos compraram, quais são a porcentagem de usuários. Tudo que você tem do Google Analytics, você consegue ter também do seu app ali, tudo num painel só. Então acho que vale muito mais a pena. Então, uma dúvida? O React Native, ele é mais rápido que o nativo? Não. É nativo não adianta. Chegou mas em que momento vale a pena? Eu acho que é muito o estágio em que a empresa está ou o que o projeto precisa. E também quanto de dinheiro a pessoa tem para investir. Porque você vai criar, por exemplo, um cara que mexe com, sei lá, Swift, o cara não vai mexer com Kotlin, porque se ele aprender uma coisa e aprender outra, ele não vai conseguir fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem que ter, cara, tem que ter equipe dedicada quando você for fazer nativo. Isso na minha opinião. Então, é dinheiro que envolve, é tempo, muitas vezes capaz de, sei lá, o Android ficar pronto primeiro e você ter que ver se lança Android primeiro e depois o iOS. Então, vale muito, tipo assim, é muito do timing do que a empresa precisa. Eu acho, na minha visão, 95% dos casos o Native cai lindo, resolve, ou POC, sei lá, você consegue fazer tudo aqui. Cara, meu aplicativo está muito lento, é muito usuário usando. Cara, que massa, se está muito usuário usando, você tem ganhando dinheiro. Se está ganhando dinheiro, você consegue contratar gente para refazer, para fazer aos poucos. Então, eu acho que é uma evolução. Essa é a minha visão. Então, vai muito mais disso.
Alguma pergunta mais? A interface no iOS e Android fica igual? Fica igual. Mas aí acaba. Isso é uma das discussões também. Que você acaba caindo nesse quesito. Mas a experiência de usuário de Android e iOS são diferentes. Eu concordo. Só que se você chegar nesse nível, tipo assim, cara, tô deixando de vender, eu tô deixando de fazer download por conta da experiência do usuário, aí você tem que ser analisado muito a pena, entendeu? Assim, cai novamente isso daí. Às vezes é os 5% ali muito restrito que vai mudar isso. Se for esse o problema, cara, aí não adianta, você tem que fazer nativo. Entendeu? Porque senão você vai ter que fazer. Tem como vocês fazer o if de plataforma lá, né? Se for iOS, você faz isso, se for Android, faz isso. Aí você cai e colocar um monte de if no negócio, é nativo direto, né? Sim. Dá talvez menos dor de cabeça, menos bug. Mais alguma coisa? Falei alguma besteira aqui? Se alguém sabe alguma coisa, eu falei besteira, eu quero aprender também, por favor. Então, eu sempre estou aqui disponível para ir aberto para nossas sugestões aí. Acho que acabou, estourei, né? Beleza, agradeço.